Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi as raízes de Abraão. Como nós já mencionamos na lição de sábado, nós começamos um ciclo de estudos que vai continuar conosco por pelo menos mais 2 semanas além dessa, dentro da história do patriarca Abraão, bem como cada uma das decisões que ele acabou tomando e como ele acabou se tornando no pai da fé. Essa semana tivemos a oportunidade de compreender um pouquinho melhor a respeito do seu chamado. E há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que é especificamente das meditações matinais, refletindo a Cristo, 10 de julho, na página 2007, aliás, 207, que vai trazer aqui um tema realmente fantástico, alguns textos fantásticos a respeito do chamado de Abraão, que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro parágrafo que vai aparecer aqui é: quando Deus escolheu Abraão, não foi apenas para ele ser o amigo especial de Deus, mas para ser um instrumento por meio do qual o Senhor pudesse conceder às nações privilégios preciosos e especiais. Ele devia ser uma luz em meio às trevas morais que o cercavam. Repare que Abraão estava vivendo numa época em que o ser humano havia se tornado o centro de todas as coisas, da religião, do comércio. Aquilo que era importante para o ser humano é o que valia a pena. Deus havia sido tirado à margem, havia sido colocado à margem dentro dessa equação. E agora ele foi chamado nesse tempo com um propósito. O propósito de Deus era não apenas para que eles pudessem andar juntos, para que eles fossem amigos. Essa amizade, é claro que ela aconteceria, sem sombra de dúvida. Andar com Deus pressupõe relacionamento. Deus é um Deus relacional. Mas esse relacionamento, ele acontece em cima de uma base. E a base que Deus estabelece para esse relacionamento é a base da missão. Abraão, ele entendia que ele tinha sido chamado por causa dos outros. Ele foi chamado por causa dos cananeus. Ele foi chamado, na sua época, para trabalhar com o povo mais sanguinário, mais terrível que havia na face da terra. O Senhor Deus percebeu que em mais 400 anos, e aquela geração toda de cananeus teria que crescer, porque eles chegariam no limite daquilo que seria tolerado por Deus dentro da sua maldade. Mas ainda assim, o Senhor Deus enviou Abraão para o meio desse povo todo, para que ele pudesse influenciá-los para o bem. E isso tem que ser uma lição preciosa para a gente. Porque o Senhor Deus nos colocou morando onde moramos, nos colocou nos relacionando com escola, trabalho, vizinhos, pessoas da mesma rua, gente com quem a gente se encontra de forma casual. Não foi à toa. Deus nos colocou aonde nós estamos, porque Ele sabe que nós temos um papel, ou podemos exercer um papel de influência sobre aqueles que estão à nossa volta. Nessa semana percebemos, por exemplo, a influência que o Abraão exerceu sobre Aner, Escol e Manre, que eram seus vizinhos, e ele os influenciou a ponto de, quando estourou uma guerra, foram 4 reinos lutando contra 5 reinos, e esses 4 reinos conseguiram conquistar esses 5 reinos. Esses indivíduos que eram amigos do Abraão e que com certeza tinham sido influenciados a acreditar no Deus de Israel, foram junto com ele para uma batalha que, humanamente falando, seria impossível de ser vencida. Você percebe que ele entendeu que ele tinha sido chamado não apenas para ser amigo de Deus, mas para exercer influência. Olha o segundo parágrafo que aqui diz: sempre que Deus abençoa seus filhos com luz e verdade, não é unicamente para que eles possam receber o dom da vida eterna, mas para que os que os cercam também possam ser iluminados espiritualmente. Você entende isso? Quando Deus te dá o dom da vida eterna, Ele não está dizendo para você: parabéns, agora você está salvo. O que Ele está dizendo é o seguinte: agora que você recebeu salvação e vida eterna, compartilhe isso com os outros. Você agora se torna um veículo, uma fonte de luz. Assim como a lua não tem luz em si mesma, mas reflete a luz do sol, nós somos chamados para refletir a luz de Cristo. Você compreende que a obra de salvação não é apenas para que eu seja salvo, mas no livro Serviço Cristão, a Sharon White ainda vai dizer assim: é para desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo, que Ele nos convida para sermos auxiliares seus dentro do contexto da missão. Você acha que Deus precisava da gente para poder cumprir alguma missão? Se Ele quisesse resolver o problema dos cananeus, simplesmente, Ele mesmo teria chegado lá, aparecia no céu com aquela cara enorme e dizia: ô cananeus,
Vocês que achavam que eu não existia, eu existo também. E ou vocês mudam de caminho, ou então vocês vão ser extirpados do planeta. Não era mais fácil do que mandar o Abrão para lá? Mas quando você olha para o que Deus fez com Abrão, enquanto Abrão se dedicava pelos cananeus, Deus transformou a vida do Abrão enquanto ele levantava altar após altar, enquanto convivia com cananeus. Para podermos ter o mesmo sentimento, o mesmo espírito que Cristo teve ao vir salvar a humanidade, que nós somos chamados a nos envolver na missão de Deus. Um outro parágrafo aqui ainda, é fantástico, esse é o último, que diz assim: estamos resplandecendo como pedras vivas no edifício de Deus? Não seremos possuidores da genuína religião, a menos que ela exerça sobre nós uma influência controladora em cada transação comercial. A religião prática deve envolver o nosso trabalho. Devemos possuir a graça transformadora de Cristo em nosso coração. Precisamos reduzir grandemente o eu e ter mais de Cristo Jesus. Tem gente que acha que religião é aquilo que a gente vive na igreja. Quando a gente vai lá na igreja cada sábado, aí a gente ajoelha, a gente ora, a gente escuta sermão, a gente canta música, e tem gente que até levanta a mão para o céu enquanto está cantando, e se emociona e chora. Está tudo bem, faz parte do processo. Agora, vou dizer uma coisa para você, não adianta nada você ir lá na igreja, chorar, se emocionar, aí você vira a esquina e continua vivendo como se você não tivesse compromisso nenhum com Deus. Religião não é uma coisa que você vive uma vez por semana. Religião é o que você vive 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou você está vivendo com Deus e vai mostrar essa religiosidade na sua transação comercial, é o que ela está falando aqui, nos seus relacionamentos com as pessoas. Quando alguém te fecha no trânsito, você tem vontade de dizer o seu... E você já imagina aquele tipo de coisa que sai da boca de muito crente por aí, quando fica chateado no trânsito. E que talvez uma pessoa ou outra vai olhar e vai dizer, isso aí, imagina se alguém conhece você e te vê no trânsito enquanto você fica xingando os outros e brigando com todo mundo. A gente tem que ser cristão o tempo todo. Ou a gente está com Jesus e Jesus nos controla o tempo inteiro, ou então ele não controla nunca. A religião de Cristo não é uma religião para você viver dentro de um templo. A religião de Cristo é a religião para você poder viver no trabalho, na escola, em casa. Oh, meu Pai do céu, em casa. Quando aquele marido seu, aquela mulher sua te dá vontade de você juntar a mão no pescocinho e ir apertando. E aí você diz, não, eu sou religioso ainda como marido, como esposa. Eu tenho que viver a religião de Cristo, que manda que a gente ame até o fim. É até o fim, amigão. Enquanto você estiver respirando, você tem que amar. Aí você releva, perdoa, você senta, conversa, se precisar ser firme, você o é, mas com amor. Nunca agindo parecido com o pessoal da rebelião. Nunca. É difícil ser religioso quando teus filhos não são aquilo que deveriam ser. E aí você tem paciência com todo mundo, mas com os teus você aponta o dedo e fala umas coisas e magoa e fere. Quantas são as crianças que acabam ficando completamente traumatizadas por causa do tratamento dos pais? Pais que olham para os filhos e dizem, você é um burro, você não aprende, você nunca vai dar nada na vida e tal. Às vezes é por pura ignorância, mas mesmo assim, palavras que machucam, que ferem, que marcam a vida daqueles que estão à nossa volta. Nós somos chamados para poder ser ou viver a religião de Cristo dentro de casa, dentro do trabalho, no trânsito, aonde quer que a gente esteja. Esse é o grande desafio. O Abraão teve dificuldades? Teve. Tropeçou e caiu várias vezes. Mas o que você percebe é que o Abraão entendeu. Mesmo tendo apanhado algumas vezes, mesmo tendo tropeçado e caído, ele aprendeu que religiosidade é uma coisa que você tem que viver o tempo inteiro, junto com Deus, o tempo inteiro, quer as circunstâncias sejam boas ou más. Eu sei que é um grande desafio, mas eu queria te desafiar a viver com Deus desse jeito, nesse nível. Andar com Ele, a viver ao seu lado, independente das circunstâncias. Sendo cristão, sendo religioso, não apenas quando você vai na igreja, quando você coloca aquela roupa de crente, quando você está cantando música de crente, quando você está com o livro do crente na mão. Não, é quando você, mesmo longe da igreja, mesmo longe do templo físico, você vai junto com o Senhor, e aí na hora que você tem que reagir, você pergunta, Jesus, é assim que você quer que eu reaja? É assim que você quer que eu fale?
E aí Jesus vai te influenciando para que você seja um representante dele. Abraão foi. Se ele foi, a gente também pode ser. Desde que a gente esteja ligado ao mesmo Deus a quem ele se ligou. Vamos orar para que essa seja a nossa realidade? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama e quer que vivamos os princípios da tua religiosidade em todas as circunstâncias da vida. Queremos viver isso. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?